Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mulheres que Falam. O meu nome é Marlene, do Marlene.holística. E o meu nome é Ruth, da Cura Iónica. E estamos juntas para partilhar contigo a nossa voz, a minha, a tua, a nossa. Aqui vamos falar de espiritualidade, empoderamento feminino, relacionamentos, tantra, numerologia e tudo o que fluir dentro do universo feminino e do despertar da humanidade, de forma leve e divertida. Abrindo ao mundo a nossa alma, partilhando as nossas histórias, experiências e lições. Este podcast é para mulheres que querem transformar o mundo através da sua voz ativa, mostrando a sua opinião, sentindo-se empoderadas e seguras. O mundo precisa da tua voz única, da tua verdade, da tua autenticidade. Tu és divina e o divino trabalha em parceria contigo através do teu coração. Pronta para expandires o teu coração? Vamos juntas para esta conversa de alma para alma. Olá, bem-vindas a mais um episódio Mulheres que Falam. Hoje vamos falar da Lua, dos ciclos da Lua, de como é que podem utilizar esta ferramenta divina no vosso dia-a-dia para fazer o vosso planeamento a nível de quando é que querem fazer as coisas aliadas com a energia da Lua. Nós sabemos que a Lua influencia grande parte da natureza, não é? Portanto, tendo em conta que nós fazemos parte da natureza e que também nós fazemos parte do todo, a Lua também influencia muito a nossa predisposição para as coisas. Portanto, a Lua é um satélite natural que nos permite estar sempre a perceber que o que se passa nos céus passa-se connosco também. Portanto, existe a lua externa, temos a lua interna, portanto é hoje que vamos falar sobre isso, não é, Ruth? Exatamente, e é engraçado estares a falar sobre a lua interna e lua externa. Eu costumo dizer que é a lua cósmica, a lua lá de cima e a lua cá de dentro. E nós temos todas essas fases da lua cósmica dentro de nós, que representam, de certa forma, o ciclo menstrual, não é? E cada fase dessas nós vamos sentir coisas diferentes. É como se passasse por nós as estações do ano, os vários arquétipos da mulher, do feminino. Portanto, estamos muito ligadas com o ciclo da natureza, não é? Por isso é que depois também chamamos ciclicidade feminina, esta observação e aceitação de que nada é estático, não é? Muitas mulheres... Tudo é cíclico. Exatamente, tudo é cíclico, e muitas mulheres, principalmente na altura do TPM, ficam com os nervos em franja e que não se sabe lidar, mas a partir do momento em que nós conseguimos observar os nossos ciclos e fazer determinado tipo de rituais ligados ao feminino, para honrar também o nosso feminino, tudo vai ser diferente, vai haver uma transformação de dentro para fora, e sinto até que é o melhor desenvolvimento pessoal possível para a mulher, que é esta conexão realmente com a nossa ciclicidade. Porque enquanto estamos na negação da ciclicidade, estamos na negação da natureza também, da vida, dos ciclos da vida, e parece que fica tudo muito mais nublado à nossa volta. Certo. E quando começamos a perceber o que é que representa cada ciclo e observar as nossas emoções, as sensações, nós conseguimos usar isso a nosso favor, ao invés de contra nós, não é? Dando assim um exemplo prático. Na altura da menstruação, a maior parte das mulheres que não está consciente ainda da importância de respeitar a ciclicidade, o que acaba por fazer é, tendo ou não tendo dores menstruais, entope o seu corpo com algum químico para abrandar as sensações e poder, por exemplo, estar a trabalhar como se fosse um dia normal. E aqui há logo o pensamento de eu tenho que fazer tudo exatamente da mesma forma, como se fosse um dia qualquer. E há uma negação das sensações, porque a menstruação é uma proposta da mulher se recolher, olhar para si
e perceber o que é que aquele ciclo nos trouxe, não é? É uma altura limpeza. De purificação também. Exatamente, de é uma fazer limpeza. uma limpeza de tudo, não é? Portanto, nós E não temos é a só oportunidade, física, é certo, energética, emocional. emocional, ou seja, todos os meses termos essa oportunidade de expurgar tudo aquilo que já não nos pertence de forma holística, não é? Portanto, e uma das coisas que eu gosto sempre de referir e que muitas mulheres ainda hoje, em pleno 2022, não sabem, é que quando tomam qualquer método contraceptivo hormonal, não têm um ciclo natural, ou seja, é um sangue, sim, que existe, um sangramento por privação hormonal. E muitas mulheres, aliás, dá-se esse sangramento precisamente para as mulheres inconscientemente aceitarem esse método, porque parece que, ok, aquilo tem só aquele fim e eu até tenho período à mesma, ou seja, é tudo normal, é tudo igual, e na realidade é uma ilusão. E quando nós percebemos isto, e eu já tive N debates com amigas minhas a explicar que não é, mas é, eu tenho a certeza que é, eu acredito que não é, porque existe toda uma história e toda uma mulher antes e depois de tomar o método contraceptivo hormonal. Existe todo um ciclo diferente ou uma tomada de consciência diferente quando nós nos permitimos efetivamente ter um ciclo natural, portanto a oportunidade de limpeza, o estarmos mais conectadas com a nossa ciclicidade é totalmente diferente do que quando nós bloqueamos o nosso ciclo, porque só à mulher é que é feito este tipo de coisas, não é? Que era como se nós agora disséssemos aos homens que iam tomar um comprimido e eles não gostam de ir à casa de banho, então olha, tomas isto e nunca mais vais à casa de banho. Tipo, não é assim, ou seja, eles não iriam aceitar isto, então por que nós, ainda hoje, temos que ser nós a assumir toda essa responsabilidade? E não tem nada contra assumirmos essa responsabilidade de uma forma consciente, mas a realidade é que isso não acontece. Tínhamos o conhecimento, não é? Exatamente, é que muitas de nós tomam essa decisão à base do medo, à base do desconhecimento, e por isso é que nós também estamos aqui para falar sobre isto, tanto das luas como do ciclo. Recebi feedbacks muito bonitos do último episódio que diziam que isto parece uma conversa entre duas amigas, que eu sou aquela mosca privilegiada que está ali a ouvir a conversa, portanto, e é mesmo isto que nós queremos que seja, ou seja, que vocês façam parte desta conversa, que proponham temas se for o caso, se sentirem, ou que façam também parte desta conversa dessa forma, exatamente, portanto, dando os feedbacks, dizendo o que é que vocês pensam, trazendo temas, acho isso muito importante, e esta parte da ciclicidade, passem se já sabem isso, ok, mas façam a vossa parte de passar esse conhecimento às mulheres da vossa vida, e se elas quiserem aceitar essa informação é ok, se não quiserem porque não estão no processo delas, também está tudo ok, mas o importante é que tenhamos aqui decisões com base na consciência e não na ignorância, tal como muitas das vezes nós começamos por tomar coisas ainda na adolescência que nem sabíamos as consequências e os efeitos secundários que iriam ter para a nossa vida, para a nossa saúde, a todos os níveis, para a nossa sexualidade, não é? Portanto, yes. E é super engraçado, tu tocaste aqui em tantos pontos que são super pertinentes nós falarmos, desde da pílula, não é? Que também há outras formas, mas muitas vezes a mulher começa a tomar a pílula, e eu fui um destes casos, portanto vou apresentar o meu caso, porque eu sei que não estou sozinha e que pode ressoar com muito mais mulheres. Eu comecei a tomar a pílula e tive a menstruação mais tarde, tinha quase 16 anos, e portanto tive a menstruação uns meses, só que o que acontecia é que eu tinha a menstruação de 15 em 15 dias, e era muito, muito mesmo. Eu ficava mal disposta, às vezes chegava a vomitar. Eu tinha esses sintomas, mas há mulheres que têm outros sintomas, não é?
ou que tinham, e a primeira resposta que nos dão é: nós vamos a um planeamento familiar ou vamos à médica de família e dizem: vamos experimentar esta pílula é fraquinha, não tem quase efeitos secundários nenhuns, és nova. Ou seja, eu não comecei a tomar a pílula porque queria iniciar a minha atividade sexual, mas sim porque não conseguia, naqueles dias estava super mal. E tomei durante 10 anos seguidos, 10 anos seguidos, até começar a perceber. Portanto, foi quando eu comecei a estudar naturopatia que, numa certa aula, falámos sobre os efeitos secundários da pílula. Eu comecei a ficar atenta, e um dos efeitos secundários que pode ocorrer, também depende da pílula, obviamente, mas era dores nas pernas, e eu tinha dores nas pernas horríveis, mas umas dores, doía-me sempre imenso, uma coisa mesmo fora de série. E eu pensei assim: eu vou fazer a experiência. Portanto, eu não comecei pela questão de me ligar à minha ciclicidade, porque isto já foi há muitos anos, quando eu estava a estudar naturopatia, e a parte do sagrado feminino chegou um bocadinho depois. E então eu fiz o teste e eu deixei de ter as dores nas pernas, e inclusive o meu corpo desinchou. Eu, desde que tinha começado a tomar a pílula, tinha inchado a cara, os braços, tudo, tinha aumentado não sei quantos números de calças, e de repente eu desinchei completamente, parece que voltei a ser eu. Foi esta a sensação que eu tive. Depois ainda houve ali uma altura ou outra que voltei a tomar a pílula, do género: vou de férias, adolescente, não é? Tipo, ainda sangue na guerra, não é? Como costuma dizer, vou tomar e tal. Mas depois percebi claramente que não era, porque comecei a chegar a um ponto que me esquecia. E então deixei simplesmente de tomar. Pesquisei sobre como é que eu podia me ligar mais. Na altura eu não tinha esta consciência, atenção, de me ligar mais ao meu feminino, mas foi: como é que eu posso me prevenir de engravidar? Porque eu acho que a principal preocupação das mulheres é: eu não quero engravidar, então como é que eu posso fazer? Como é que eu faço? Exatamente, e há toda uma observação do corpo que só nós é que podemos fazer, só nós é que podemos observar E sentir para haver essa prevenção, não é? Às vezes já há mulheres que dizem assim: eu engravidei, como é que é? Aquela questão de: não, eu faço o coito interrompido e não engravido, não é? Ou, por exemplo, estou-me a lembrar de um caso de uma amiga minha, as nossas amigas vêm sempre à bala que a gente não diz o nome delas, que eu perguntei-lhe há pouco tempo, porque o ano passado as minhas amigas engravidaram todas. E houve uma delas que eu, há uns dias atrás, estava a falar com ela, e eu digo assim: mas tu nem o coito interrompido fazias e não sei o quê, era loucura. Ela disse: não, eu fazia, mas eu depois engravidei. E depois fiz assim mais umas perguntas e percebi que afinal de contas não, aquilo era a loucura máxima. Então eu disse: então claro que engravidaste, então, até porque a situação do coito interrompido em 99,9% dos casos é funcional. Só que depois há muitas vezes que, lá está, a malta está toda cheia de fogo e esquece de fazer uma coisa muito simples, que é limpar, dar banhoca na cena, tira os vestígios todos e depois pode voltar à ação outra vez, não é? Pronto, então é assim, é muito simples. Eu estou tipo aqui a rir, ele vai isto tudo para a brincadeira, porque também temos de trazer mais naturalidade para estes temas, não é? Sim, e desmistificar um bocadinho, porque às vezes parece que há vergonha de se falar sobre estas coisas. Então, no nosso ciclo de amigas, eu por acaso falo com as minhas amigas na rua, mas eu tenho noção que a maior parte das mulheres não fala, não partilha essas coisas. E é importante, não é? Aqui uma coisa tão básica: ok, se queres evitar a gravidez interrompido, mas se queres ter um movimento sexual, não é? Uma partilha, e depois queres voltar à atividade, lava-te, pronto, que é uma coisa, não é só tu, é o teu companheiro também, porque senão podes encontrar vestígios, não é? E nós não sabemos o quão potente é aquele espermatozoide que está ali ainda a vibrar,
e a vontade daquela alma, portanto temos de ter as devidas precauções. Bem, eu entretanto estou aqui a pensar, nós já estamos aqui a ir para todo um tema. Sim, já o tema virou da Lua para a ciclicidade feminina e para como prevenir uma gravidez de forma natural, mas está tudo interligado e está tudo a fluir. Interligado, exatamente. Exatamente. Tinhas falado de mais 2 ou 3 coisas que eu queria também fazer um apontamento, mas confesso que agora parece que me fugiram, né? Fiquei aqui fixada nesta questão de, talvez por ultimamente haver aqui assim umas discussões de o aborto, não aborto, sabes? Certo, e de Espanha também estar a querer promover os dias para ligados à menstruação. Exatamente. No fundo, tu estavas a dizer que a mulher está menstruada e tem que agir como se nada fosse, ou seja, toma medicação para estar à mesma produtiva, não é? Portanto, sim. Completamente antinatura, porque é como se nós tivermos, por exemplo, uma febre. Nós podemos tomar algo, mas tomando algo, e obviamente que às vezes é necessário, nós estamos a colocar aqui um penso rápido, porque aquilo que nós precisamos de perceber é de onde é que isso vem. E a mesma coisa é com a menstruação, nós se sentimos alguma dor, é um momento de estarmos mais introspectivas e percebermos, ok, como é que foi este meu último mês? O que é que eu estive a reprimir? Que emoções é que eu não acolhi, não é? Portanto, é a mesma coisa, é um momento de introspeção, a menstruação, que se ligarmos à lua é o momento de lua nova, não é? Portanto, o que é a lua nova? É quando a lua está invisível, entre aspas, nos céus, e são as noites mais escuras que nos permitem também, estar num processo de recolhimento, onde percebemos que, o que é que eu quero fazer neste próximo ciclo? O que é que eu quero colocar no mundo? Então, faz muitos rituais de lua nova, e se calhar tu sabes alguns mais ligados à ciclicidade feminina, de, na lua nova eu coloco as minhas intenções, e colocar as minhas intenções, às vezes eu digo, escreve no teu caderno lunar, e pergunta-me, o que é o caderno lunar? É um caderno onde escreves as tuas intenções da lua, portanto, e é muito giro trabalhar com os ciclos da lua neste sentido, porque agora estamos em maio e eu tenho quase a certeza que mais de 90% das pessoas não se lembra dos desejos que pediu na passagem de ano. Já foi, já passou. Então imagina se eu te perguntar, agora estamos na lua, sei lá o quê, de Escorpião ou whatever, o que é que pediste no ano passado nesta lua? Sabes lá, não sabes, então aponta num caderno, hoje é lua nova, quero estas intenções, e depois é giro ires, se calhar há um mês atrás, há um ano atrás, e vês que se calhar grande parte das tuas intenções já se realizou, e tu agradeceres por isso, porque já falámos várias vezes em vários episódios da importância da gratidão, de agradecermos o nosso processo, os nossos passos, as nossas conquistas, portanto, trabalharmos com a lua também é isso, é vermos que a magia acontece de uma forma muito, muito bonita, portanto trabalhar com a lua é isso, sim. E nós podemos, por acaso é engraçado que eu ainda hoje estive a dar uma aula ao vivo do curso Tantra para mulheres sobre a ciclicidade e estava a partilhar com elas que nós podemos escolher qual é que é a lua que nós queremos seguir, se é a lua cósmica, portanto a lua lunar lá de cima, ou a nossa lua interna, não é? Certo. E fazer esses apontamentos que tu estás a dizer para verificar, porque depois é uma escolha e às vezes até mesmo é uma fase da nossa vida que nos mostra o que é que nos está a ser pedido, ou seja, há uma fase se calhar iniciática de que nós ligamos com os nossos ciclos internos, com as nossas luas internas. Quando nós já estamos a navegar bem aí, as luas externas ficam mais fortes e há aqui uma interligação. Eu sinto isto, pronto, vale o que vale, é a minha verdade. Parece que fica mais forte e depois nós conseguimos ou seguir um ciclo ou outro. Às vezes um, outras vezes outro. Não tem que ser uma coisa estática, sabes? Mas faz esta observação como é que tu te encontras a cada momento, que isso é que é importante,
Há quem faça a mandala lunar, há quem tenha o caderninho lunar para apontar também como é que se sente em cada fase da sua ciclicidade, não é? Certo. Como é que se sente na menstruação, como é que se sente depois da menstruação, na fase folicular, como é que se sente na ovulação, no TPM, não é? Uhum. Então cada uma delas tem uma proposta. Voltando aqui, tu falaste muito bem que eu tenho rituais para partilhar, portanto, aqui na menstruação tenho 2 rituais para partilhar que são super essenciais para nós. Dica iónica, there we go. Dica iónica. Dica iónica, Hashtag dica iónica. Mas é que assim, eu sinto mesmo, e há bocado em sessão com as minhas alunas, estava a partilhar com elas e elas dizem, algumas que já começaram esta trajetória também, que sentem realmente isto, que é o nosso autoconhecimento é um despertar brutal de consciência quando nós começamos a fazer estes rituais. Uhum. O primeiro, portanto, estes rituais vêm da nossa ancestralidade, primeiro que tudo para desmistificar aqui a cena, só que depois são adaptados à mulher da nova era, não é? Nós não vamos fazer as coisas exatamente numa linha, e aliás, eu sinto que esta coisa da ancestralidade é honrarmos todo o percurso que foi feito até agora e adaptarmos ao nosso cotidiano, à nossa vida, porque a vida de uma mulher moderna não é igual à vida de uma mulher de antigamente. Então o primeiro ritual chama-se a tenda vermelha, não sei se já ouviste falar. Da tenda vermelha, sim, do ritual, vou ver agora com base no É muito simples, no fundo é aquilo que nós temos estado a dizer até agora. É esta aceitação de recolhimento na menstruação. Portanto, estarmos mais atentas ao nosso corpo, ao que nos é pedido, até porque ele está interligado com o arquétipo da bruxa. E o que é que acontece neste arquétipo? Nós estamos com os nossos dons exacerbados. Estamos em purga, mas os dons estão aqui a fazer ficha interna. Então, antigamente, vivia-se em tribos, não é? E o que acontecia era que também, não sei se já reparaste, quando nós estamos juntas, muito tempo com uma certa mulher, parece que temos a menstruação mais ou menos na mesma altura. Sim. Difere ali uns dias às vezes, é muito engraçado de observar isso. Então, antigamente, as mulheres das tribos, elas ficavam menstruadas na mesma altura, era incrível. Então ficavam num sítio, numa casa, enfim, todas juntas. E o que é que elas faziam ali? Elas conectavam-se consigo, conectavam-se com o seu sangue, com o que sentiam, com as visões que tinham, escreviam, pintavam, faziam crochê. O crochê, as coisas. O que for, mais artesanais, certo? Coisas artesanais, exatamente. Era uma fase em que a mulher estava para si e ao mesmo tempo recebia as suas canalizações. E no fundo é super necessário este recolhimento para receber. Tanto que uma das dicas para nós nos estarmos mais na nossa energia feminina é aprender a abrandar. E quando nós aprendemos a abrandar, ao contrário do que se pensa de não estás a fazer nada e não sei o quê, tens é que fazer, não é? Porque a nossa sociedade patriarcal incute-nos muito isto de fazer, tens que chegar a um determinado patamar, etc. Quando nós relaxamos, há todo um convite da nossa alma a nos conectarmos com coisas não visíveis e vêm os tais insights que já falámos também, não é? No podcast anterior, se não estou em erro. Anterior, da intuição. Anterior, exatamente. Que, portanto, é quando vêm os nossos insights, que são ideias, são, não sei de onde é que isto vem, mas isto é muito fixe, não é? Então, pronto, este primeiro ritual da tenda vermelha é a proposta de abrandar, de nos conectarmos o máximo possível connosco próprias. Claro que também não temos que ser drásticas na nossa vida e principalmente a maior parte das mulheres tem um emprego para outra pessoa, não é? Trabalha para uma empresa, enfim. Então, há todo um trajeto a fazer. Se calhar pode começar a manifestar e dizer, olhem, eu agora estes dias estou menstruada, e não tem problema dizer isso, estou menstruada, preciso de ser um bocadinho mais devagar. Se
não se importam, eu tenho 100 e-mails para, vou entrar no exagero agora, eu tenho 100 e-mails para responder, mas se calhar respondo só a 20, e já são muitos. Só aqui, agora lembra-me de uma coisa disso, de poder-se dizer, porque às vezes ainda há muito aquela coisa de, imagina, dependendo daquilo que utilizas, mas vá, aparece-te o período e não estavas à espera, ou não esqueceste de trazer alguma coisa e vais pedir a outra mulher e parece que estás ali quase a traficar alguma coisa, não é? Que dão-te numa mala que depois tem outra mala por dentro. Sim, e mais uma mala. Portanto, é algo natural, malta, tipo, portanto, pode-se falar abertamente e deve-se falar, porque se nós queremos, se por um lado tentamos agir de forma natural, como se nada passasse, por outro lado também devemos perceber, ok, mas então isto é natural, então vou falar e vou pedir de forma aberta, porque a realidade é que toda a gente tem, não vale a pena estar aqui a engonhar ou a ter vergonha de, porque também há muita vergonha à volta deste tema, não é? Portanto, sim, vergonha de talvez alguma experiência que eu possa ter tido na adolescência, que me fez sentir isso e que ainda me está a primeira menstruação, a primeira menstruação como é que foi. Portanto, é libertarmos-nos dessa vergonha e acolhermos esta nossa, este potencial de termos esta ferramenta de autoconhecimento nossa, não é? Portanto, percebermos cada vez mais o que é que o nosso ciclo nos traz e nos pode dar em termos de melhoria do nosso bem-estar, porque eu lembro-me que havia muitas alturas, antes de estar mais conectada com o meu ciclo, que eu, por exemplo, sentia-me cansada. E eu, ou seja, pensava, porque é que eu estou cansada, hoje nem fiz nada, tipo, que parvoíce, estou sempre cansada, ou isto, ou aquilo, ou com dores de cabeça. E quando eu me permiti estar conectada tanto com a lua externa como interna, eu percebi, ok, estou cansada, estou assim mais introspectiva porque é a lua X, ou se estou na menstruação, se calhar é por isso que me estou a sentir desta forma. Portanto, há fases que estás mais ativa e há outras fases que estás mais nesse processo de recolhimento, nessa tenda vermelha, e que deves aproveitar esses insights, porque se aproveitares esses insights, essas canalizações e apontares, quando chegar à próxima fase, lua crescente, lua cheia, para agir mais, vais ter essa força, não é? Portanto, primeiro aponta os insights, que depois vai haver a parte da ação. E por isso acho que é importante conhecermos, aqui disseste que tinhas o de tenda vermelha, qual é que era aqui o Tenho outro, mas entretanto também tenho aqui outra partilha para fazer, é publicidade no meu trabalho, mas vou fazer. E bem. Porque há um ritual, que é o ritual da menarca, que é para nós aprendermos a celebrar essa primeira menstruação, que muitas vezes acaba por ser um processo traumático que nós precisamos de curar. Menarca, entre aspas, é a primeira menstruação, para quem não exatamente. Obrigada. Nada. Exatamente, é a primeira menstruação, significa a primeira menstruação. E é um ritual que, no fundo, até é bastante simples, no meu ponto de vista, na minha visão, não é? Mas que é super empoderador para quem está a fazer uma entrada agora nesta consciência energética e ligação com o feminino, não é? Então aconselho muito que façam, pronto, podem fazer comigo ou com outra mulher que faça esses rituais, porque é mesmo muito benéfico, nós sentimos um upgrade logo, automático, e eu pessoalmente gosto de ensinar, quando alguma mulher vem ter comigo ao consultório, eu faço esse ritual, mas depois eu ensino como é que ela pode fazer se ela sentir necessidade de voltar a fazer. Então são à parte, ok, é um ritual da menarca, mas não tem que acontecer na menarca. Não. Ou seja, a mulher pode fazer a qualquer momento. A qualquer momento, ok. Sim. Para quem tem crianças, adolescentes em casa que estão a passar essa fase, o ideal seria sempre, uma vez que a mãe já tem essa consciência, convidar a filha a fazer
este trajeto muito mais ligado com o feminino, ok? Então nós podemos fazer aí o ritual da menarca à menina, e fazer este trajeto da menina à mulher, falar um bocadinho com ela sobre esse assunto, portanto é algo personalizado e no fundo criar uma festa entre amigas para se tornar algo bonito e bom, não é? Uma boa experiência. Não aquele peso de ai que seca. Não aquele peso, exatamente. Certo. Portanto, para a menina que está a vir à mulher agora é feito dessa forma. Para a mulher que já foi menarca há muito tempo, nós podemos fazer em consultório, na natureza, como for, em casa, é diferente do sítio, ok? E é um ritual na mesma, há uma conversa sobre a primeira menstruação que vai trazer, toda essa conversa traz muita clareza para a nossa ciclicidade, para entender muitas coisas em nós e também da nossa linhagem, e depois é feito um ritual de libertação, de limpeza das memórias uterinas, entregado à terra e uma celebração entre as duas mulheres que estão a fazer aquele ritual. Pronto, e eu gosto de ensinar porque em algum momento podes sentir que precisas de limpar novamente a tua energia uterina e assim ficas com uma ferramenta que podes usar tu e que te colocas lá naquele espaço. Exatamente. Pronto, e o outro ritual então que podemos fazer na menstruação é o plantar a lua. Eu não sei se tu conheces, já fazes. Eu sei o que é plantar a lua, já fiz, mas não faço com regularidade. Ah, boa, então vou fazer aqui umas perguntas em direto. Solta. Quais é que são as diferenças que tu sentes? Isto porque eu ando a fazer uma análise, então vou aproveitar aqui. Que diferenças é que tu sentes? Inquérito teórico. Que diferenças é que tu sentes quando fazes ou quando não fazes? É assim, eu acho que é uma maior conexão quando se faz, não é? Porque no fundo é como se fosse um ritual sagrado, não é? Estás a devolver à terra, em vez de devolveres, vai acabar por devolver de qualquer forma, não é? Mas é diferente irmos à natureza, deixar no fundo o nosso sangue e deixar, não é? Devolver à natureza do que propriamente fazermos como fazemos, neste caso utilizando o coletor, que muitas mulheres já utilizam, também dá logo uma nova percepção de a ligação com a menstruação e facilita todo este ritual. Portanto, eu acho que é mais um respeitar, um honrar o teu ciclo quando o fazes, e quando não fazes podes fazer essa honra de outra forma, mas o ciclo também torna-se um bocado aqui diferente, digo eu. Ou seja, o nível de conexão é diferente quando fazes e quando não fazes. Não, físicas não. Não? Ok, está bem. Então vou explicar como é que é o ritual. O ritual, sim. Um ritual, porque elas podem agora estar a pensar, nem todas sabem o que é, não é? O que é que será isto? Então, portanto é um ritual feito com sangue, onde há a recolha do nosso sangue menstrual para haver uma entrega à terra, não é? Na natureza, onde nós honramos… À natureza ou a alguma planta, quem tem ver quintais, sim. Está a dar aqui hipóteses. Sim, para honrarmos o último ciclo menstrual, não é? Porque cada ciclo traz-nos novas aprendizagens acerca de nós mesmas, acerca da vida. Então é honrar essa limpeza que nós temos a possibilidade, não é? Em relação aos homens, e comparamos agora, nós estamos muito mais beneficiadas nesse sentido, que todos os meses temos esta purga natural no nosso corpo, não é? Então para fazermos esta recolha agora só veio porcaria. Então eles têm a purga quase todos os dias. De outra forma, esquece. Ai meu Deus, quando é que foi essa cabeça perversa? Ficou avanço. Mas também é uma purga, também é, e o sexo é altamente terapêutico, é altamente terapêutico. Enfim, isto todo um novo tema, sabe isso? Vou voltar aqui ao ritual.
Então, para fazermos o ritual, plantar a lua, bora. Plantar a lua, convém nós já estarmos conectadas um bocadinho mais com esta coisa do respeito pela natureza, no sentido em que, e pelo nosso próprio corpo, que deixamos de usar os absorventes normais que não são normais, são cheios de químicos, não é? Tipo aquilo que compra-se no supermercado normalmente, os tampões. Eu pessoalmente era a menina dos tampões, que usava sempre os tampões, e quando deixei de usar realmente foi uma diferença brutal. E nós podemos… E agora usas o quê? Eu agora uso os pensos reutilizáveis de pano, mesmo à moda antiga, e é o que eu mais gosto. É mesmo o que eu mais gosto, é o que me sinto bem com o meu corpo. E consigo perceber que quando era miúda usava sempre tampão, mas quando, imagina, estava com mais fluxo, usava um penso, ficava toda cheia de noias, que isso me vinha um penso e não sei o que, aquela coisa do esconder, como estavas a dizer, não era só na mala, né? Isso vinha e não sei o que, nananã, isso suja e nananã. Isso se vê que um alto diferente. Exato. E a verdade é que ao conectar-me com este ritual, isto deixou tudo de existir, essas noias todas, é incrível. Então eu uso os pensos reutilizáveis, é o que eu mais gosto. Pontualmente posso eventualmente usar os pensos de algodão, que também já há no supermercado, atenção. Também já há de algumas marcas brancas, outras melhores, digamos assim, portanto depois é uma escolha também de cada mulher experimentar e ver o que é que se adapta mais. Há o coletor que tu disseste, também há o disco, portanto tem estas 4 opções. E é muito, muito engraçado quando nós começamos a fazer essa ligação. Se eventualmente, eu não sei se já aconteceu contigo, mas comigo aconteceu há uns meses atrás. Portanto, eu este ano já tive 2 vezes a menstruação antecipada. Foi engraçado, mas não teve piada nenhuma. Uma delas estava na casa do meu pai e tinha lá um penso da minha irmã mais nova, então, e até era um dos que eu usava antes, não é? Cheio de químicos. Certo. E eu usei e pensar, está tranquilo. Só de ter usado aquele pensinho fez-me uma alergia brutal na vulva. Porque está realmente cheio de químicos e o canal vaginal ele precisa de respirar, então ele puxa, não é? Tudo e vai diretamente para a corrente sanguínea. Então vamos imaginar a carrada de químicos que nós estamos a colocar diretamente na nossa corrente sanguínea, que nós estamos a permitir, portanto isto é uma autoviolação completa, no meu ponto de vista, não é? Eu sei que antes eu não via desta forma, mas hoje em dia, devido à conexão com o corpo que toda esta sabedoria manifesta, nós depois começamos mesmo a sentir isto, não é? Então foi tipo uma validação de, Ruth, começa a andar com pensos sempre no carro porque não sabes bem a menstruação mais eu acho que quando eu comecei também a estar mais conectada com o meu ciclo, eu também utilizava os produtos de supermercado, não é? Como toda a gente começa por utilizar. Claro. E a verdade é que depois, quando tu começas a utilizar outro tipo de produtos, o teu próprio corpo começa a rejeitar os anteriores, ou seja, faz alergia ou começas a sentir um total desconforto com o produto, porque lá está, já não estás habituada, não é? Portanto, é muito importante perceberem que existem outras alternativas mais naturais que funcionam e que são mais sustentáveis, porque o ritual que tu estás a falar, tu disseste que o primeiro passo era nós respeitarmos a natureza, não é? Portanto, também percebermos o que é que acontece ao pós-utilização desses produtos que têm os químicos, não é? Geram grande parte de lixo, o planeta já está farto e cheio de lixo, portanto o que pudermos ajudar e fazer a nossa parte, que é relativamente simples, melhor. Portanto acho que isto também já é um pré-work do ritual do plantar a lua, mudarmos aqui a forma como escolhemos. Exatamente. Aquilo que escolhemos para o nosso ciclo, sim. Sim. E depois através então destas 4 opções nós vamos recolher o nosso sangue, não é? Por exemplo, seja nos reutilizáveis de pano ou os de algodão, basta colocar numa bacia e demolha-se um pouco, espreme-se,
e claro que se for de algodão acabamos por deitar fora, tiramos o máximo de sangue possível e depois deitamos fora, não é? Porque é a única hipótese que temos para fazer. O reutilizável nós depois lavamos logo a seguir, lavamos à mão, podemos deixar com um bocadinho de sabão azul e branco, por exemplo, e podemos pôr na máquina também para ficar mais bem lavado, digamos assim, mais cheiroso, depende depois do gosto de cada mulher, porque isso depois depende muito daquilo que sente que é a sua melhor lavagem, digamos assim. Fica aqui uma dica também, para não encardir os pensos reutilizáveis, podem pôr sabão azul e branco e depois metem o penso ao sol, ou então basta um bocadinho de bicarbonato de sódio e metem ao sol e depois metem a lavar na máquina, pronto, e está a solução arranjada. É bastante fácil, portanto há solução para tudo. É a energia de virgem a vir ao de cima. Exato, a energia de virgem está a vir ao de cima. Mais, portanto, faz a recolha do sangue. Eu acho sempre muito importante termos uma bacia própria para esta recolha. Certo. E depois termos um recipiente próprio também para conservar o sangue. Então, vamos por partes. Há esta recolha, se nós vivemos na natureza, perto da natureza, digamos assim, se tivermos um quintal, enfim, podemos fazer a devolução do sangue à terra logo, quase que instantaneamente. Dou 3 ou 4 passos à frente da minha porta, tenho uma árvore que gosto muito e posso colocar lá o sangue, ou uma planta que gosto, e sinto que aquele é o meu espaço sagrado, que representa o meu feminino, digamos assim, então estou ali. Quando nós vamos fazer essa entrega ao sangue, não precisa de ser tenho que meditar não sei quanto tempo, tenho que fazer não sei quantas rezas. Sim, não, é uma coisa natural. Uma dança. Vou lá, estou naquele espaço, posso colocar a mão no coração ou não, simplesmente agradeço por este último ciclo e por todos os insights e aprendizagens que me deu, e faço a entrega, simplesmente isso. Certo. Portanto há que relativizar e adaptar, lá está, não temos de estar ali meia hora a fazer 500 piruetas cósmicas para que o ritual seja válido, não é? Não é pela quantidade de tempo, é pela qualidade. Exatamente. Ou seja, não é a quantidade de tempo tirarmos esse tempo para nós, exatamente, agora guardarmos um garrafão, não. Ou seja, tirei este tempo para mim, este é o meu momento, este é a altura que eu honro o meu ciclo desta forma sagrada e, a partir daí preparar-me para um novo ciclo e perceber esta ciclicidade da vida, não é? Portanto, que estamos sempre aqui a viver processos de morte e renascimento todos os meses e que então tiremos partido destas mortes e renascimentos sempre para continuar a andar, continuar a avançar, continuar a seguir o nosso caminho evolutivo. Portanto, acho que estes são rituais para começarem a fazer de uma forma bastante simples, leve. Talvez o plantar a lua depende do vosso estágio, no vosso processo, não é? Se calhar para algumas pessoas ainda é too much, mas percebermos que faz tudo parte e sintam, não é? Se faz sentido, se não faz sentido, quando é que é o vosso momento, quando é que não é, mas perceberem que o da tenda é relativamente simples, não é? Terem este momento de conexão, de estarem atentas aos vossos insights e depois partirem para a ação, que no fundo é a segunda lua, é a lua crescente. Quando a lua começa a estar crescente nos céus, o que nos pede é para nós começarmos a agir, não é? Portanto, tivemos agora uma ideia, vamos pensar assim, e agora, vamos começar a colocar em prática, a abrir caminho, não é? Para que depois, quando há a lua, que para mim é mais fascinante e para a maior parte das pessoas, pela sua visibilidade e pela sua intensidade, que é a lua cheia, que é quando nós temos a possibilidade de, lá está, sermos o lobo que está aqui numa parte que consegue ver o seu caminho e, por um lado, conseguir celebrar toda a sua jornada, todo o seu percurso, e, por outro lado, perceber, eu para chegar ao final do ciclo ainda preciso de
ou seja, preciso libertar aqui alguma coisa, preciso de desapegar de pesos que, se eu mantiver, o caminho vai ser mais em esforço. Então a lua cheia é como se nós estivéssemos aqui num pico, não é? No pico da montanha, e perceber, ok, agora para ir descendo, o que é que eu preciso de, por um lado, celebrar, epá, já fiz um percurso maravilhoso, e eu estou a fazer aqui os gestos para quem está a ver no YouTube, se não, imaginem uma montanha estarem lá em cima, não é? Já fizeram aqui a subida e agora vão fazer a descida e precisam de, por um lado, celebrar e, por outro lado, desapegar daquilo que vos vai dificultar o trajeto e torná-lo mais leve com esses rituais de desapego, não é? Portanto, por um lado terem um ritual de celebração e por outro lado um ritual de desapego se o sentirem. Dicas para a lua cheia, Ruth? Tenho aqui uma que é muito simples e que é que eu mais gosto de todas, um ritual muito, muito, muito simples. Acho que até acho que até são capazes de ficar assim a sério, uma coisa assim tão simples, como colocar um copo de água a receber a energia da lua. Por baixo podemos colocar as nossas intenções, podemos escrever, temos o copo. E depois à volta podemos pôr todos os cristais que temos. Simples. E depois de manhã, a primeira coisa que fazemos é ir ter com o nosso copito, porque vamos colocar diretamente essa água que foi programada dentro das nossas células. Isto é sermos Witch Masters. Simplicidade, não é? Sim. É muita simplicidade. Este ritual eu faço mesmo com muita frequência, não quer dizer que faça todas as luas cheias, que iria estar a mentir, porque lá está, nós não precisamos de ser demasiado rígidas connosco, porque trabalharmos a energia feminina também é isto, é sentir, e às vezes podemos sentir um chamado diferente, mas este ritual eu sinto que é aquele que é simplista e que faz realmente um grande efeito e que podemos logo começar a sentir a lei da manifestação também a acontecer, sabes? Sim, até porque eu gosto dessa simplicidade nos rituais que estás a trazer, até porque muitas das vezes, imagina, tu lês ritual de lua cheia e é a erva daqui, o não sei o que dali, o pó nananã, e a pessoa já leu aquela lista, não é? Pensa assim, cardápio de plantas. Esquece, passo para a próxima. Portanto, isto é mesmo muito, muito simples e é perceber que trabalhar com os nossos ciclos é simples, é eficaz, é leve, é divertido e faz a diferença. Portanto, vou aplicar essa dica. Esta é muito fixe, é muito fixe. Olha, e voltando aqui um bocadinho atrás, portanto, há bocado falaste que na lua crescente é quando nós temos mais energia, sem dúvida alguma, portanto há muita energia da adolescente, não é? É vivaça, é o momento de colocarmos em ação as nossas ideias, portanto tudo aquilo que nós recebemos, as canalizações, os insights, o que for, durante a menstruação nós temos a oportunidade então de traçar um caminho para a manifestação, portanto não é logo a manifestação, a gente não estala os dedos e acontece, não, nós temos que fazer para, não é? Portanto é a altura de agir. E depois quando chegamos à lua cheia, que eu sinto que é muito importante partilhar isto, normalmente, claro que não é em todas as mulheres, mas acontece muito, as gravidezes acontecerem na lua cheia, e acontece os partos também acontecerem na lua cheia. É super interessante de observar esse movimento. E a nossa lua cheia interna representa a ovulação. E quando nós estamos na ovulação, o que é que acontece? É um momento que vem a nossa pirosó de cima. É quando a gente arranja-se mais, sentimos-nos maravilhosas, estamos super prontas. Não é? Estou super pronta, onde é que anda o meu amor? Não é? E quando não há um love, há o auto-love, não é? A autoestimulação, o autotoque, que deve ser estimulado também e que sinto que é importante partilhar aqui. Portanto, se a mulher está cheia de tesão no corpo e na vida, que manifeste esse tesão, seja através de um autotoque para ter prazer físico, seja, apetece-me imenso ir ali
vou dizer uma coisa supostamente não saudável, ir ali a uma esplanada, beber uma caipirinha, vou, porque me permito, porque me dá prazer. Não é? É isto que eu gosto muito do Tantra, que é, nós não defendemos abusos, mas também não julgamos o que os outros acham que é benéfico para a vida de cada um, não é? Há pessoas que não bebem álcool nenhum, mas, por exemplo, se tu queres beber uma caipirinha, isso é prazeroso para ti, isso é contido, não é? Tipo, sabes estar, Sim, então não vais ao excesso. Yeah. Não vais ao excesso, exatamente, é aí que eu quero chegar, então está tudo bem. Portanto, é aquele momento, a lua cheia é o momento que a mulher está completamente… Está social, está dona de si, exatamente, não é? Sente-se mais magnética, bonita, não é? Sim, tem mais sim. predisposição, tem mais energia para tudo, portanto, daí, não é? Depois poderem, passado 9 meses, virem aqui as consequências desse sex appeal, não é? Portanto, é aproveitar para esta celebração, não é? A todos os níveis. E portanto, sim, eu gosto e as pessoas geralmente são muito fascinadas pela lua cheia e é como se agora, não é, temos eletricidade, não damos tanto valor, mas no fundo antigamente era, imaginem o fascínio de na natureza existir a luz da lua, não é, entre aspas, portanto há todo esse magnetismo associado quem vive no campo ainda consegue usufruir disso. Exato. Exato, ainda consegue ter essa percepção, portanto aproveitar esses momentos para celebrar, para sentir prazer a todos os níveis e para estarem bem convosco e também trazerem esses momentos para outras fases da vossa vida, ou seja, que o prazer não seja só na lua cheia, não é? Sim, claro. Que haja também durante as outras fases do ciclo, sim. Mas é um momento de maior predisposição para… Exatamente. É o auge. É o auge, é o… até o auge para, imagina, ou seja, se estás com mais energia, até pode ser o auge para fazer aquelas tarefas mais chatas que estás a engonhar, não é? Há mais tempo, portanto estás mais predisposta também a fazer as coisas, não é? Porque é no fundo o clímax do teu ciclo, portanto, para todos os níveis, por isso aproveita essa fase que estás com mais energia para tudo. Tudo mesmo. Tudo, para depois começarmos a minguar. E nós estamos a gravar portanto amanhã vai ser lua cheia em Escorpião, não é? As nossas ouvintes vão ouvir este podcast depois, mas nós estamos aqui com toda esta vibração e Escorpião também é muita sexualidade, então malta vai estar ao rubro. Vai estar ao rubro, esta semana, quando nos ouvirem, pensem um bocado como é que foi a semana, o que é que sentiram ao longo desta lua, se foi uma semana intensa, e comecem já a aplicar os rituais nesta fase intensa, que também é uma lua cheia associada a um eclipse, portanto começarem a trabalhar com os ciclos da lua a partir de agora, registando, tendo estes momentos sagrados para vocês, acho que é fundamental. Mesmo. E está-me a vir aqui uma coisa para partilhar, que é estes rituais da lua, não da nossa lua interna, mas da lua cósmica, digamos assim, os homens também podem fazer. Então, quando nós partilhamos com os nossos companheiros ou com os nossos amigos que tenham interesse nestes temas, também é super giro ver o movimento que acontece neles, não é? E a criança que começa a abrir todo um novo mundo ligado à espiritualidade, é muito interessante também de observar esse movimento. Então, e depois da lua cheia vem o quarto minguante, não é? Exatamente. E no quarto minguante eu sinto partilhar aqui algo que ainda há muitas crenças sobre as bruxas, sobre as invejas, os maus feitos, as bruxarias, o mal olhado. E na lua minguante, portanto, a lua está a perder a sua força, mas é o momento ideal para fazer rituais de desfecho, de desapego, de limpeza de energias mal direcionadas para connosco, magias negras e essas coisas que não é o nosso foco.
é o que nós gostamos de falar, mas também existem. E então podemos fazer coisas que nos vão ajudar a limpar essas densidades, não é? Pode ser desde os banhos espirituais, que eu gosto sempre de incentivar as minhas mulheres, portanto aqui as nossas ouvintes também vou incentivar dessa forma, que é escolher a planta que sente, que é o seu chamado, não é? Eu normalmente gosto de usar a ruda, mas podem sentir que é outra planta, não questionar, não temos que saber tudo sobre a planta, e então é só sentir, às vezes até pode ser um legume, atenção, pode não ser uma planta. Um cogumelo. A sério, pode ser, pode acontecer. Então seguir essa intuição, eu sinto que pronto, é esta planta, relativizando, e usar essa planta na quantidade que a mulher está a fazer, está a sentir, porque essa é a quantidade certa, é quando nós respeitamos o nosso GPS cardíaco, que é a forma com que a nossa alma também tem de comunicar, não é? As sensações do corpo e aquilo que nós sentimos. Então vamos ativar aqui os dons da bruxa. Alguém me fez algo mal direcionado para eu não estar bem nisto ou naquilo, não me vou focar nisso, não vou dar força nisso, mas eu vou limpar esta energia, ok? Certo. Pronto, e é só fazer tipo um género de um chá, meter água a ferver, meter umas plantitas, pode-se pôr sal ou não, de acordo com o que sentir, porque o sal ajuda na descarga energética, não é? E depois do nosso banho normal, essa água, depois podem meter um bocadinho mais água fria, e que é para temperar, né, digamos assim, depois dos ombros para baixo é que lançamos essa água e colocamos a nossa intenção de limpeza. Sacudimos um pouco o corpo, limpamos o nosso corpo, não a esfregar, mas só ficamos assim um bocadinho, exatamente, deixamos secar um pouco assim e depois vestimos, não metemos creme no corpo, nada. Normalmente estes banhos são feitos à noite, ok? São banhos de descarga. Não aconselho a fazer banhos de imersão quando querem que seja uma limpeza. Uma coisa é relaxar, outra coisa é pedir abundância, amor com rosas, e isso é tudo muito lindo. Mas para descarga, aquilo que eu vejo, e porque eu vejo a olho nu muita coisa, é como se ficasse, tipo, pega monstros ali a boiarem, e que depois é do género, nós limpamos, estamos imersas, fica ali a boiar e de repente tu levantas-te e aquela porcaria vem toda outra vez acoplar-se ao teu corpo, à tua energia. Então, mulheres que fazem isto de, vou fazer um banho de limpeza, mas vou-me pôr na banheira a relaxar ao mesmo tempo, não, esqueçam. Certo, não tenha mesmo para descarregar, tipo, exatamente. Ir logo pelo ralo. Num dia que não têm paciência para fazer um banho de limpeza desta forma, fazem um escalda-pés só com sal. Estou com energia muito densa, foi um dia de trabalho horrível, estou na lua minguante, vou aproveitar, vou fazer um escalda-pés. Pode ser com plantas ou não, ou só com sal, e estás ali um bocadinho e quando estás tipo com os pés no molho podes estar a ler um livro, podes estar a ver uma série, o que tu quiseres. Estar a ouvir um podcast. Tudo. Eu acho que o mais importante é também trazer esta simplicidade, não é? Sim, que o ritual pode-se colocar facilmente na nossa rotina e que não tem que ser aquele dia que eu tiro e que vai-me exigir imenso esforço e dedicação, não é? Dedicação sim em termos de entrega, mas que pode facilmente ser colocado aqui na nossa rotina do dia a dia e ajudar-nos a sentirmos-nos melhor facilmente. Portanto, falámos aqui das fases da lua e várias dicas também relativas às fases e, portanto, coloquem estes rituais que a Ruth trouxe em prática, acho que são bastante simples e poderosos, que a simplicidade também pode ser poderosa e transformadora e aproveitarmos aquilo que a natureza nos dá de forma gratuita, não é? Portanto, de forma
que nos permite estar mais conectadas ciclicamente, ou seja, a Lua está cá sempre para nós, tal como o Sol, mas neste caso estamos a falar da ciclicidade lunar, e então que com estas dicas comecemos já a colocar estas dicas em prática. No nosso processo, às vezes começamos pela escrita, depois vamos sentindo, e que se permitam sentir, porque a Lua representa muito o nosso sentir, o nosso feminino, as nossas emoções, portanto, relembrarmos-nos das mulheres que somos, e, portanto, das mulheres que cada vez ganham mais voz, e que este ciclo também está cada vez a ser mais visível, não é? A vários níveis, não é? Cada vez mais mulheres falam sobre isto, cada vez há mais conhecimento, portanto, nós aqui entregamos um bocado, mas existe muito mais informação que vocês podem explorar e contribuir para a melhoria da vossa saúde a todos os níveis, da vossa sexualidade, da vossa produtividade, não é? Que a ferida da mulher acaba ainda por ser muito aquela coisa de querer fazer, porque eu não posso deixar de fazer, porque senão sinto culpa que estou a ser... que não estou a produzir, e então o estar conectada com o ciclo é precisamente isso, é eu perceber que, ok, tenho espaço para intuir, tenho espaço para agir, tenho espaço para celebrar, para libertar, portanto há espaço para tudo, somos cíclicas e, portanto, vamos respeitar a nossa ciclicidade. Exatamente, e quando nos conectamos com esta ciclicidade dentro e fora, que acontece de uma forma tão natural, começarmos a ver como uma proposta de evolução, de amor, de conhecimento, de abundância, porque quando nós nos ligamos aos ciclos da Lua interno e externo, também nos traz muita sabedoria, ativa muita sabedoria que vem da nossa ancestralidade, por exemplo, e dá-nos toda uma nova visão, toda uma nova reconexão com a nossa essência, e traz-nos muita abundância. É só realmente aplicar o conhecimento que vamos tendo, e sinto dizer que também é muito importante a cada uma de nós levar esta medicina para mais mulheres. Portanto, eu e tu estamos aqui a dar voz a muitas mulheres, e que é fenomenal para nós, a nossa alma, nós enquanto pessoas também permitirmos sermos este canal de chegar também a mais mulheres e homens também, porque também é importante os homens conhecerem os ciclos das suas mulheres para conseguirem entender certas coisas e não nos acharem loucas, não é? Porque nós somos cíclicas, mas não somos loucas. E então acho que isto é quase como uma das primeiras grandes soluções para todas as dissonâncias que existem na vida, sabes? Então que mais mulheres levem esta medicina para fora deste podcast, não é? É o pedido que eu quero deixar aqui, que partilhem. Vamos imaginar que conseguimos alcançar uma jovem a ouvir-nos, que partilhem com uma amiga, não é? Se as mulheres que partilhem com as suas amigas, com as suas colegas de trabalho. Certo. Vamos partilhar isto com mais mulheres e homens também, para que esta consciência se amplifique e que vamos todos beber desta cura. Certo, que juntos possamos cada vez mais elevar a nossa consciência. Se cada um de nós partilhar com uma pessoa e que essa uma pessoa partilhar com outra, imaginem a diferença que isto poderá fazer. Querida Ruth, excelente episódio, espero que tenham gostado, um grande beijinho, até ao próximo episódio, continuem aqui a ouvir-nos, a partilhar o que querem que a gente traga aqui ao podcast. Estamos muito felizes por terem participado na nossa conversa, digam-nos se gostaram e até ao próximo episódio. Até já! Obrigada por nos ouvires e por teres acompanhado mais um episódio. Esperamos que tenha contribuído para mais um passo no teu crescimento e evolução. Obrigada pela presença da tua energia, estamos mais conectadas do que imaginas. Somos mulheres, somos irmãs. Se gostaste do episódio, deixa um review na tua app do podcast. Podes partilhar uma foto deste episódio nos teus stories
mostrando ao mundo que hoje decidiste investir mais em ti. Identifica-nos e partilha o teu love bag. Sugere novos temas que gostasses que nós trouxéssemos aqui. Esperamos por ti no próximo episódio. Até lá, dá voz à tua voz, sendo uma mulher que fala.